a ruptura que a gente chama de, sabe, do status quo ou da democracia que a gente fala, ela em algum momento ela vai se dar. É o que eu tô vendo, mas eu gostaria de poder evitar isso. Mas eu acho que tá virando inevitável. Tá muito difícil. Eu sei. E não só aqui, né? Se você olhar, Eu sei. vai, Milley, Bukele, o programa do Trump, o que o Biden tá fazendo, tá, essa briga que tá tendo nos Estados Unidos, no Texas, assim, não tá normal. E as democracias não estão normais. A China tá tudo estável. O Putin falaram que acabou. Teve lá o levante lá do Prigozhin, que derrubou o Prigozhin, acabou o Prigozhin. E é o seguinte, de resto tá tudo andando lá. Não maravilhosamente bem, mas eu quero dizer assim, a instabilidade tá nas democracias. Elas não estão sabendo lidar com esse pacote pós-moderno todo, essas disputas. E essa guerra, a guerra faccional é tão grande, que todo mundo vai usar todos os meios contra o adversário. E todo mundo acha que é completamente justificável. De um lado você pode usar todas as armas contra o fascista, porque é justificável usar, e do outro contra o woke comunista. Exatamente. Mas por isso que cada vez mais eu penso, pode ser uma grande utopia, talvez seja, eu acho que até é. Mas eu acho que a gente tem que pensar na reconstituição de um centro majoritário para o Brasil, para o mundo também, mas enfim, eu tô aqui no Brasil. Porque o andar da carruagem é muito ruim, cara. E se a gente olha também o cenário internacional, fica pior ainda. Fica pior. Porque no cenário internacional já está havendo guerras que são importantes. Tem agora um conflito, vocês sabem, Israel-Palestina reacendeu um conflito que está um conflito pesado. Eu acho que é o mais pesado de todos os conflitos Israel-Palestina desde a última guerra, lá de Yom Kippur. Então a coisa aconteceu aí agora, e está acontecendo agora. Você tem Rússia e Ucrânia, está acontecendo agora. Você tem tensões escalando entre China e Taiwan. Agora, por exemplo, venceu um presidente de Taiwan, que é um presidente pró-Estados Unidos e que não quer que Taiwan seja uma parte da China e está reforçando esse discurso. Tem navio chinês que está circundando Taiwan. E navio americano também por ali. Então, cara, o mundo está numa situação bem Japão se remilitarizando. Perigosa, tá assim, bem perigosa, as coisas estão bem tensas mesmo. E, pô, o que houver de possível em termos de teoria, de prática política para evitar esse desfecho é melhor. Porque se você tiver uma escalada autoritária generalizada, você vai ter uma guerra mundial. Falando sério. Né? Você é apocalíptico, quando você começa a falar essas coisas... Rapaz, não é não. Eu tô falando o que eu estou vendo. Eu sempre, de vez em quando eu comento com a minha esposa, que ela me vê assim, às vezes até preocupado quando eu vejo notícias internacionais. Por que você tá falando? Porque eu tô vendo a situação aí. As guerras estão aparecendo e elas não estão retrocedendo. Esse é o ponto. Porque não é a guerra apareceu e aí as tensões estão esfriando. Elas não estão esfriando, elas só estão esquentando. O que é que eu acho que o mundo depende? O mundo depende, verdade, o mundo depende de uma gestão, talvez do Trump aí voltar. É meio complicado também depositar as esperanças no mundo do Trump, que é uma figura muito caótica para isso. Mas de vir um presidente norte-americano que tenha por missão tirar essas tensões todas e tentar rearranjar a coisa. Porque do jeito que tá aí, não tá indo bem não, viu? Eu tô lendo a Guerra do Peloponeso do Tucídides e aí fico lá, a armadilha de Tucídides, né? E é muito legal o começo do livro, porque o começo do livro, você vai, ele é muito detalhista em pegar todos os conflitos das cidades aliadas, tá? A hora de Atenas, a hora de Esparta, Corinto, não sei o quê. E o clima de medo e desconfiança mútuo e o entendimento de realmente que tem uma potência que está crescendo e outra que está declinante, isso está acontecendo agora muito. E essas microalianças regionais e os dramas das microalianças regionais estão acontecendo agora. Então, o cenário é bem ruim. Por exemplo, você olha o cenário da Europa, o que a gente chama de Ocidente é uma coisa muito decadente, é uma coisa realmente declinante. Ao mesmo tempo tirando, vamos dizer, alguns lugares do Oriente Médio e o Extremo Oriente, a Índia também colocar no pacote, você não tem crescimento econômico real. Não. Tá? Você tem crescimento econômico pra lá, pro Oriente. E lá, assim, vamos combinar um negócio? O mundo tá lá. Outro dia eu vi a gente às vezes esquece, a gente é muito eurocentrista até no mapa do mundo. O verdadeiro lugar mais importante do mundo, hoje, é aquele lugar que tem, vamos dizer, a costa leste da China, que pega o Japão, que pega a Coreia. O mundo tá ali. O dinheiro do mundo tá indo pra lá. População, inovações. Gente pra cacete e tudo mais.
Aí olha o problema, a América do Sul, acho que é um dos casos mais tristes de todos, porque ela tem demografia declinante e economia decadente. A ausência de instituições. É um lugar que só deu errado. A América do Sul foi... E a África, olha o drama, uma bomba demográfica, assim, não tem ideia, tipo assim, a população da Nigéria vai dobrar, e ela já é grande pra caramba. A Nigéria vai ser um lugar de 700 milhões de habitantes até o final desse século agora. Só que sem crescimento econômico correspondente para absorver. Então, pra onde vão essas pessoas? Esses caras vão imigrar. Obviamente tem uma pressão imigratória pra Europa gigantesca. Enorme. E aí vai fazer como? Aí vem. Eu acho que a Europa pode se fechar em vários governos de direita que vão se tornar cada vez mais de extrema direita. Mas eles teriam que ser autoritários. Então. Porque quando a gente fala, a Europa não é... Cara, a Europa já foi bem autoritária. Então, assim, não tá nada distante da tradição europeia. E a gente pensa, mas não vai voltar. Cara, as coisas voltam, tudo volta, tudo muda. Não é assim, não. Às vezes você tem um longo período. Por exemplo, às vezes você tem um longo período que hoje a gente entende que é, tipo, o normal. O que é esse normal? São pessoas que não ligam para o exército, que não ligam para a cultura nacional, que tem uma vida mais ou menos hedonista, que enchem a cabeça de várias pautas que não interessam, coisas muito estéticas, cosméticas, que estão lá curtindo a vida, beleza. Mas esse retrato da coisa, desse ethos que eu estou dizendo, pode ser um retrato de um período muito cortado na história da humanidade, que foi final da Segunda Guerra Mundial. Veja, aconteceram 2 guerras mundiais, entendeu? A partir de ideologias que tornavam as pessoas completamente diferentes disso que eu estou descrevendo. Sim. Os militantes do Partido Comunista da União Soviética, meu Deus, eles matavam e morriam literalmente por aquilo ali. Havia coisa, por exemplo, de Stalin exigir que um apoiador próximo dele denunciasse a mulher do cara. A mulher do cara ia e era fuzilada. E o cara no dia seguinte estava batendo ponto para trabalhar normalmente, jurando fidelidade a Stalin. A gente não tem noção do que é isso. Sim. Depois a militância do MBL fica reclamando que é muito autoritário. Você não tem ideia. Entendeu? E isso ocorreu no século XX. Aconteceu uma guerra mundial, com a Revolução de 17 e tudo que ocorreu, fascismo e tal. Uma outra guerra mundial. E aí o que eu vejo? Você teve uma refrega no mundo muito grande. Então você tem, assim, uma espécie, na Europa especificamente, um cansaço tremendo. Sim. Uma desmilitarização enorme. A Europa, que era um império colonial, implode. Todos aqueles países simplesmente vai pro buraco, aquilo ali. E aí a Europa muda. E você tem o welfare state, você tem outra parada. E aí esse ethos que eu descrevi, ele se cria. Só que isso pode sumir também. Sim. Quando você vê outras situações de muita tensão, as pessoas começam a mudar, porque elas são pressionadas por circunstâncias objetivas. Por exemplo, se rola uma guerra bem no centro da Europa, e aí? Vai ficar todo mundo, vamos aqui, né, discutir a questão woke, o meio ambiente. Não vai não, cara. Quando começa a cair uma bomba na sua cabeça, você muda de ideia. Você começa a ficar desesperado para salvar sua perna, sua vida, sua família, que tá morrendo. Você vê, né, seu pai morrer do seu lado. Caiu. Muda tudo. Muda a mentalidade das pessoas. Sim. Então, eu acho que a gente se encaminha para uma situação muito perigosa e que é preciso evitar. Existe um livro chamado A Armadilha de Tucídides. Esse título, exatamente esse título, que discute a questão da China e dos Estados Unidos. E a grande questão desse livro eu nunca li, mas eu sei que existe. É saber se é possível, olha só, a pergunta é se é possível escapar da armadilha de Tucídides.